Diz pra mim, você já se acostumou a ver cenas como essas? Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Em 1 ano e 21 dias de governo, o presidente já deu todas as demonstrações possíveis de que não sabe se relacionar com a imprensa. Mas por que Bolsonaro tem medo da imprensa livre? Vou falar disso no vídeo de hoje. Ontem, o Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. Detalhe, Glenn não foi investigado nem indiciado. A denúncia é parte da operação Spoofing, que investiga invasões de celulares de autoridades. Você lembra, desde o ano passado, o The Intercept Brasil publica o conteúdo de mensagens telefônicas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. O responsável pela denúncia é o procurador da República Wellington Divino Marques de Oliveira. No texto, ele cita crime de associação criminosa e crime de interceptação telefônica, informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Mas durante as investigações do caso, a Polícia Federal não viu crime nas conversas de Glenn com suas fontes. Ele estava apenas fazendo jornalismo. Mas a investigação apontou que as mensagens de Telegram divulgadas por ele não foram uma encomenda. Apesar disso tudo, o jornalista foi denunciado. Essa denúncia repercutiu muito, muita gente criticou a decisão atípica do MPF, inclusive fora do país. O jornal mais importante dos Estados Unidos, The New York Times, publicou um editorial sobre o tema. O texto classifica a denúncia como, abre aspas, sério desserviço e uma perigosa ameaça às leis do país, fecha aspas. Além disso, o jornal classificou o caso como uma tentativa de, abre aspas de novo, atirar no mensageiro e ignorar a mensagem. Fecha aspas. Ou seja, o New York Times está jogando na nossa cara o seguinte: a denúncia contra o Glenn deveria preocupar a todos nós brasileiros, porque ela fere um dos principais pilares da democracia, a liberdade de imprensa. E qual o papel da imprensa? Investigar, apurar, fiscalizar, informar. Revelar o que agentes públicos, na maioria das vezes, desejam manter escondido. Privilegiar o interesse público. Hoje, com um debate político tão contaminado pelo ódio, pela ignorância e por uma descrença generalizada, passou a ser frequente que pessoas públicas ataquem a imprensa. Quer um exemplo? No mesmo editorial, o New York Times lembra que o presidente americano Donald Trump se defende de notícias das quais não gosta, as tratando como fake news e atacando repórteres, os quais chama de, abre aspas, inimigos do povo. Fecha aspas. Engraçado, parece que eu já vi isso em algum lugar. O jornal britânico The Guardian também publicou um artigo em defesa de Glenn Greenwald. O texto é do diretor executivo da Fundação Liberdade de Imprensa, Trevor Timm. Para ele, a denúncia contra Glenn é um chocante ataque à liberdade de imprensa e uma tentativa de retaliação contra o jornalista por ter publicado mensagens vazadas que mancharam a imagem do ministro Sérgio Moro. Trevor diz mais, abre aspas, jornalistas de todos os lugares deveriam estar perturbados com o que isso significa para a liberdade de imprensa no 5º maior país do mundo. Fecha aspas. Na semana passada, a Federação Nacional dos Jornalistas divulgou o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa. Segundo a FENAGE, a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República afetou significativamente a liberdade de imprensa no Brasil. De acordo com o relatório, em 2019 foram 208 casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas no país, um aumento de 54,07% em relação a 2018, quando foram registradas 135 ocorrências. Em 1 ano na presidência, Bolsonaro sozinho foi responsável por 58,17% dos casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas. Ele fez isso 121 vezes. Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. TV Globo, isso é uma patifaria! Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem que mudar isso. Vocês são uma espécie de extinção. O agente público tem sempre que dar satisfações à sociedade. Precisa ter equilíbrio para isso. Precisa saber que todas as suas atitudes vão gerar questionamentos e que das suas respostas brotarão novas perguntas. Numa sociedade democrática com imprensa livre é assim. E é bom que seja assim.
Talvez você agora esteja pensando que a imprensa é vendida, que a imprensa não é imparcial, que é de esquerda, que é de direita, não importa. Então, tio Muca tem umas coisas para te contar agora. Não existe imprensa imparcial, porque nós, seres humanos, sempre somos parciais. Quando a gente conta uma história, sempre está contando a partir de um ponto de vista. Quando escolhe esse ponto de vista para contar a história, para narrar os fatos, a gente já está tomando partido, porque isso vai interferir decisivamente na nossa forma de narrar aquilo que aconteceu. Na grande mídia, a gente vê isso muito claramente, sobretudo quando os donos de algumas emissoras se posicionam publicamente como defensores do governo, não é não? Então, meu amor, você não vai ver uma linha no jornal, um segundo no rádio ou na TV e nenhum mísero bit na internet criticando alguém que seja aliado do dono da empresa de comunicação. Entendeu? E o contrário também vale. Você vai ver muita matéria batendo em gente considerada inimiga do projeto defendido por esta ou por aquela empresa. Quer um exemplo? Diz pra mim quem já viu matéria da Record criticando a gestão do Crivella na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Valendo! Se achar, mostra para Edir Macedo. É milagre, com certeza. Agora, feita essa ressalva, preciso te contar outra coisa. É melhor ter a imprensa livre e poder criticá-la também livremente do que viver num país em que a imprensa é amordaçada. Embora muita gente não lembre ou queira que você não lembre, o Brasil já tratou os jornalistas assim. Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca! A gente não pode permitir que esse tempo volte. Por isso, sim, todo mundo deveria se chocar e se indignar com essa absurda denúncia contra Glenn Greenwald. Hoje cedo, o atual presidente da República disse que vai evitar falar com a imprensa por conta do levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas. Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Regina Duarte. Que horas o senhor encontra a Regina Duarte, presidente? Eu posso agredir vocês aí. Presidente. Pode tirar o processo que eu volto a conversar Que com horas vocês. é o encontro? Bolsonaro disse que está sendo processado, mas nem a assessoria do Palácio do Planalto soube dizer a que processo o presidente se referia. Certa vez, o jornalista e escritor inglês George Orwell disse que jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Talvez só não gostem da imprensa livre aqueles que possuem muitos segredos a esconder. Pensa nisso. Para encerrar, tio Muca quer te indicar uma leitura. É o poema Intertexto, de Bertolt Brecht. Um texto curtinho que você encontra facilmente no Google e sinaliza para o risco que é a gente fingir que não vê a escalada autoritária quando ela começa atacando os outros. A gente tem que gritar, tem que protestar, tem que se indignar. Senão, cedo ou tarde, o autoritarismo vai acabar batendo na nossa porta. Deixa teu like aqui embaixo, compartilha o vídeo, comenta. Também quero reforçar o convite para que você se inscreva no meu canal no YouTube. E claro, para que você envie sugestões de assuntos para esse WhatsApp que está aí na sua tela. Amanhã eu tô de volta com mais um Fala Muca. Beijão e até lá.